Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. E Banrisul, o grande banco do Sul. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Pampa Debates que traz uma aula inteiramente do Ministério Público. Dr. Lênio Streck, satisfeito com a prisão do Lula? Esse é um processo viciado. Eu sou suspeito porque defendo a Constituição e a lei há muito tempo e todos os problemas que houve nesse processo até poderiam ser relevados se você cumprisse pelo menos, não fosse apressado e a atrapalhação que o Supremo Tribunal fez acabou botando gasolina nessa fogueira, porque se o Supremo Tribunal tivesse feito a discussão para o bem e para o mal, eu acho que essa questão das ADCs devia ter sido discutida. Se tivesse sido discutida antes a ADC, o habeas corpus teria sido julgado em paz, porque já se saberia o resultado antes e não se criaria esse clima de Grenal. Isso não foi pautado, o grande erro foi isso. Então a prisão acabou acontecendo numa coisa que pode gerar o maior paradoxo do mundo. Não vai acontecer, mas vou colocar a ministra Rosa Weber, ficou numa saia justíssima. Por quê? Vai concordar comigo. Ela diz publicamente, né? Ela diz, vou votar no habeas corpus, mas a minha posição é que não cabe essa prisão de segundo grau e tal. Ok. Tu acha que ela vai manter isso na quarta-feira? E se ela manter? E se ela mantiver? O que vai acontecer? Ela é protagonista da prisão e protagonista da soltura. Nosso eterno procurador-geral de Justiça. E aí? Satisfeito com a prisão do Lula? Ou não? Não, nem um pouco satisfeito, porque eu só posso lamentar que um homem com a trajetória do Lula termine dessa maneira. Mas eu não vejo nenhum dos vícios que o meu querido amigo e colega Lênio vê na prisão do Lula. Embora eu não festeje a prisão do Lula, como não festejaria a prisão de ninguém por lavagem de dinheiro e peculato e outras coisas mais, por corrupção, como ele terminou preso. Quer dizer, eu preferiria que ele tivesse outro fim, mas não vejo nenhum dos vícios e não vou me alongar na apresentação dos amigos que aqui estão nesse debate. Ele vai continuar, eu tenho certeza, daqui a pouquinho. Deputado Giovanni Felps, eu sinto mais aliviado agora, hein? Está mais tranquilo agora? Bastante. Entregou as pastas, olha, que momento, hein? Na verdade, foram 3 anos e praticamente 4 meses de labuta na fazenda do estado do Rio Grande do Sul, com todas as dificuldades, hein? Contando vintém. Talvez um dos períodos mais desafiadores da história recente do estado, né? Um governo que resolveu enfrentar um sem número de problemas estruturais, uma grande capacidade de resiliência, especialmente na figura do governador Sartori, apanhou bastante do ponto de vista político, enfim. Como qualquer governo comete seus erros, mas não desatinos, e verdadeiramente enfrentou situações estruturais como a questão do déficit da Previdência e a questão da dívida para com a União de uma forma muito forte. E eu espero que no futuro esse reconhecimento se torne mais adequado. E fico feliz de ter participado desse período, embora tenha sido um grande desafio. As ações do Banrisul, como se espera, deve entrar em 500 milhões no caixa do governo, já vai aliviar bastante, né? Alivia, mas não coloca em dia a situação. Precisaria daí para cima para colocar em dia, sem pagar aí alguns passivos em relação a terceirizados, aos fornecedores. E certamente também deveria considerar-se a partir de então a manutenção da liminar concedida pelo ministro Marco Aurélio do Supremo Tribunal Federal, que tem dispensado o Estado do Rio Grande do Sul nesses últimos meses de fazer o aporte da prestação mensal da dívida para com a União, que é um volume bastante significativo e que sem isso certamente o Rio Grande do Sul enfrentaria provações ainda mais angustiantes do que aquelas que a gente vem experimentando até aqui. Bruno Vanucci, secretário de Parcerias Estratégicas da Prefeitura de Porto Alegre, não sabe a satisfação que eu tenho
a gente ter aqui, até pela amizade com o teu pai, o Nelson Vanuzzi, companheiro de Unibanco, foi diretor de crédito imobiliário do Unibanco, trabalhávamos no mesmo prédio, na esquina Democrática de Porto Alegre, né? E eu sempre tive um apreço muito grande pelo teu pai. Depois a gente viu a trajetória dele como um homem que presidiu o Banco Meridional, então, presidiu a nossa companhia rio-grandense de telecomunicações. Então, tu tens, obviamente, a genética de um homem fantástico, uma figura das mais admiráveis que esse Rio Grande do Sul teve, pena que morreu tão cedo, né? E nos deixa tanta saudade. Mas muito prazer em tê-lo aqui. Igualmente, prazer e obrigado pela referência. Poucas vezes a gente recebe assim um retorno tão concreto e tão emotivo a respeito do assunto. Mas é isso aí, eu acho que a gente acaba, o fruto nunca cai muito longe do pé, né? Então, bem ou mal, eu acabei sendo criado num ambiente em que a vida pública sempre esteve muito presente e esses desafios aqui que o meu companheiro aqui, o Feltz, relata, né, sempre foram algo que faz parte da vida. A gente acaba, bem ou mal, se direcionando para esses desafios. Mas é isso, obrigado aqui, obrigado pela oportunidade, pelo convite. Vamos lá. Aliás, o Unibanco, da minha época, deu 2 presidentes, né? O Ricardo Russovski no Banrisul e o Nelson Vanuzzi no Banco Meridional de então, né? Que era uma escola belíssima, né? O Unibanco. E como é que está a nossa prefeitura, nosso prefeito tão criticado e, entendo, merecidamente criticado? Porque a cidade não anda, a cidade está parada. A cidade, olha, bom, deixa eu falar. O momento é desafiador. Colocação aqui do agora ex-secretário da Fazenda. Olha, tem outro aqui, ó. O Nelson Marquesan, pai, era meu especial amigo, de comer churrasco lá no Torto com o presidente João Figueiredo, viu? Tu que gosta dos militares. Né? Tava lá, os cachoeirenses, ele era de Santa Maria, o Nelson Marquesan, mas João Leitão de Abreu, o nosso querido e dileto amigo Adroaldo Streck, também de Cachoeira, o nosso querido Kramer, né, da GM, o Carlesso, que era amigo e preparador físico do Figueiredo, também de Cachoeira. O João está faltando gente de Cachoeira. O meu irmão, que era de Cachoeira, que era assessor, que aniversariou no domingo. Então era uma turma de Cachoeira comendo uma carne da Cicade, lá na Granja do Torto, com o presidente Figueiredo. Bons momentos aqueles. Então eu estou falando do Nelsinho, que eu gosto muito, e filho de um outro grande amigo meu também. Mas é duro a gente ter que criticar o Nelson Marquesan Filho. Bom, o Júnior, Nelson Marquesan Júnior. Caiu no colo dele também uma tempestade perfeita, né? Temos aí crise fiscal, nós temos aí recessão, menos 10% da atividade econômica. Ele levou um cara experiente lá que veio... Veio com aquele tsunami do Estado, foi pro tsunami da Prefeitura. Sim, Busato. Então ele já foi calejado, o Leonardo, para lá, né? Não, o Leonardo, inclusive, ele mandou um abraço. Um abraço, um grande amigo. Mas é uma situação toda, né? A macroeconomia, nada está ajudando. Parece que tudo conspira contra. E talvez essa seja a oportunidade para Porto Alegre se reencontrar com alguns temas, né? Porto Alegre foge um pouco aí da questão de modernização, de sua atualização. Porto Alegre, às vezes, parece que vai dar um salto e resolve voltar para trás, olhar para trás. Eu acho que esse vai ser um período agora de muitas mudanças. E o prefeito teve um primeiro ano difícil, de muito aprendizado. Pena que ele não conseguiu o Sequim, viu? O Sequim ajuda muito ele. E, na medida que ele não conseguiu o Sequim, o Ilsley Sartori foi lá e conseguiu o Sequim. Vai ser muito importante agora na chefia de gabinete, né? Mas, de certa forma, vai ajudar. Estando no governo do Estado, e é um grande amigo, ele ajuda, ainda que indiretamente, né? Afinal de contas, as pautas do governo do Estado e do município são todas muito próximas. E, justiça seja feita, o governo Sartori tem sido um grande parceiro da Prefeitura em diversas pautas e, com o Sequim, acho que isso só melhora. E olha, eu quero dizer uma coisa para vocês, ninguém torce contra o gestor público, nós torcemos a favor. O Marquesan indo bem, fazendo uma bela administração, é a cidade que está indo bem, somos nós. A mesma coisa com o Estado, ninguém torce contra. Cada um de nós realmente tem uma torcida para que vá bem, tu não vai torcer pela desgraça, que é a tua própria desgraça, né? Então, o que a gente faz votos é que realmente o Nelson Marquesan Júnior agora, ele consiga realmente mudar o rumo da administração pública, né? Porque tem coisas que não precisa de dinheiro. Tirar camelô do centro não precisa de dinheiro.
Precisa ter para onde tem colocar tantas as coisas pessoas, que precisa de dinheiro, hein? O desafio é o que fazer com as pessoas. Bom, e tem que perguntar para ele, é isso que a gente tem que perguntar para vocês, que se administram cidades. Exatamente. Ter crescimento Essa econômico. pergunta é transferível. As pessoas precisam ter renda, precisa ter crescimento econômico. Esse é um desafio que eu acho que Porto Alegre enfrenta, Rio de Janeiro enfrenta, São Paulo enfrenta. Brasil morador enfrenta. de rua. O Brasil enfrenta. Agora, vocês acham que está aqui um homem da Fazenda que com essa política rentista federal, com banqueiros dominando o sistema fazendário brasileiro, é possível mudar esse estado de coisas e sair desse plano ortodoxo de economia que nós vemos? Não, eu acho que o grande desafio é nós criarmos força sul e sudeste para alterar algumas coisas que são absolutamente de atraso em relação ao federalismo, né? É uma divisão de receitas do bolo tributário absolutamente injusta com as municipalidades brasileiras e com os estados. Nós passamos a ser entes federados, os municípios estão somente em 1988, com o advento da Constituição. E os estados acabam tendo um percentual tão ínfimo da arrecadação do bolo. Mas quem foi que concentrando mais foram os colegas atrás. Os parlamentares de um modo geral, mas o fato é que na medida em que você consagra uma representação na Câmara Alta de 3 senadores de cada estado, independente da condição geográfica, o tamanho, o número populacional, você gera naturalmente um certo desequilíbrio de representação. Mas de onde veio isso? Começa assim, quando nós ampliamos de 300 e tantos deputados para pouco mais de 500 deputados, eu me lembro de uma época, até o doutor Ulisses estava envolto nisso, como um dos protagonistas no sentido de ampliar a representação de São Paulo. São Paulo tinha por volta de 50 deputados, um pouco mais, um pouco menos, e queria se ampliar por um volume bem mais significativo, que se não me falha a memória, hoje são os 77 deputados federais do estado de São Paulo. Bom, ele foi fazer acordo com quem? Com o Norte e com o Nordeste. Então, o Amapá, Roraima, Rondônia, Acre, Tocantins e etc., estados com uma população bem menor, até então tinham um limite de 3 deputados federais, ultrapassaram essa linha, foram para 8 deputados como mínimo. Isso elevou a representação do Norte e Nordeste na comparação com os estados do Sul. Isso agudizou, aprofundou ainda mais as diferenças na hora de fazer as composições, a divisão do bolo tributário nacional. A prova está... Isso tudo que eu lamento é que tudo foi aprovado no Congresso Nacional, foi aprovado pela Assembleia Constituinte numa Constituição que está aí, que é uma Constituição essa que nós estamos vivendo hoje. E ela foi feita à sombra do seu partido, o PMDB, ou não foi? O PMDB fez isso, o próprio doutor Ulisses levantou, disse que era uma Constituição cidadã, mas também a gente tem que entender o momento, o cenário em que nós estamos envolvidos. O cenário era de plano Funaro. Mas nós saímos de aquele engodo que elegeu praticamente o PMDB inteiro do Brasil. Mas nós saímos de um período de profundas restrições às liberdades e garantias individuais para um período de uma certa liberdade nova, ampliada. Quem sabe agora um novo processo de revisão dessa Constituição, algo exclusivo, possa definitivamente colocar mais par e passo com esse tempo contemporâneo que nós estamos, já tendo experimentado um lado do balcão, que é os excessos e rigores da falta de democracia, e quem sabe também para esse democratismo exacerbado, exagerado, com esse certo proselitismo político eleitoral permissivo com o qual nós nos debatemos hoje e convivemos, talvez a gente possa encontrar com um maior volume de maturidade e experiência, definitivamente fazendo a Constituição que seja a mais adequada. Vamos ter a possibilidade de encontrar 2 gaúchos aí, o senhor já está lá em Brasília, claro, ficou aqui como secretário, o secretário Pedro Westphalen também deve estar de malas prontas para Brasília, ao menos é o que esperamos, né? E vocês vão ter uma missão muito importante lá. Eu acho que se tivermos que fazer uma revolução nesse país, começa primeiro, não é a prisão do Lula, que a prisão do Lula não representa absolutamente nada, a não ser exemplo para a sociedade, né, do que pode acontecer, e tomara que todas as pessoas envolvidas em corrupção acabem na cadeia, né, para que isso nunca mais aconteça. Mas as eleições, sim, essas serão primordiais para o futuro do Brasil, né? Eu não acredito em uma reformulação lá de mais de 25%. Acredito que vamos ficar no que tem e vamos, talvez, ter 25% novos deputados e senadores por lá. Mas o Pedro Westphalen estará, por certo, a seu lado lá com essa missão importante de recomeçar um novo Brasil. E aí vai caber aos senhores fazer a revolução parlamentar que o Brasil precisa. E que nós precisamos também no judiciário. Mas tudo começa por leis que são elaboradas pelos senhores em Brasília. Pedro Westphalen, prazer tê-lo aqui. Muito boa tarde.
cheguei um pouco que tem Etiguai no nome, né? Não, o Etiguai tem Westphalen. O Etiguai que tem Westphalen, está certo, ao contrário. A mãe dele tem Westphalen. Mas tem o Etiguai próximo. Tem. O Etiguai. Aliás, vários Etiguais. O Etiguai é um tradição militar. Né? É um grande sujeito, um cara preparadíssimo. O Sérgio cumpriu missões aqui no Brasil e no exterior, sempre com muito bons resultados. Se preparou para essa vida, um homem de bom senso, equilibrado. Aliás, é o que está faltando no Brasil, é equilíbrio. Esse momento agora nós temos que ter equilíbrio. Acho que as radicalizações para todos os lados não são boas nesse momento. O Brasil, mais do que nunca, precisa ter equilíbrio agora, para encontrar um caminho de retomada de credibilidade com os próprios brasileiros e com o exterior. Nós estamos vendo aqui uma enxurrada de ações pela internet, pela mídia, que nos deixam tristes. Ninguém pode estar feliz nesse momento. Eu estou triste. Estou triste. Foi a pergunta que eu fiz. Estão satisfeitos com a prisão do Lula? Não tem como estar. O Lênio, obviamente, o Lênio tem, inclusive, uma posição que é uma posição de entendimento legal, constitucional. E, claro, não está satisfeito. Agora, o Eduardo não tem essa dúvida legal, mas não está satisfeito ver um ex-presidente da República preso. Isso não é bom para o Brasil. Não é bom para o Brasil, nem da maneira como está sendo conduzido. Nós estamos sendo expostos ao mundo inteiro como um país em que tudo é permissivo, em que as instituições não estão sendo respeitadas. Quando não convém ao meu lado tem que achar ruim o judiciário. Quando não convém ao outro lado tem que achar ruim o judiciário. Então está realmente... E expressa isso de uma maneira desrespeitosa. As redes sociais eu desliguei. E eu não leio mais nada a respeito disso aí, porque está demais, passou do ponto. Passou longe do ponto, não tem mais cabimento a situação. Eu só estou lendo ali, quando olho o Senadinho, Amigos para Sempre, Amigos. E ali pronto. E é aquilo lá que eu também... Mas porque sai tanta coisa, tanta bobagem, que eu não abro. Não abro mais, não tem como. Então o momento é um momento assim de muita tranquilidade, muito equilíbrio nesse momento. É importante que as coisas tomem um rumo. É fundamental o fortalecimento das instituições. Nós temos que respeitar as instituições, temos que fortalecer as instituições, a independência do MP, a independência do judiciário. É fundamental também o próprio parlamento se reinventar e começar a dar resultados positivos para a comunidade. O que está acontecendo a nível do Brasil de discreto é fruto de ações políticas mal feitas. Não há dúvida nenhuma. A TV Pampa está exibindo uma série de vídeos realizados em parceria com a Procuradoria-Geral do Estado. O tema da campanha é Não Cale, Compartilhe. Nosso objetivo é chamar a atenção da sociedade para discutir temas atuais e sensíveis. Além de exibidos neste programa, os vídeos estão à disposição no Face. Agradecemos as pessoas que aceitaram o desafio e vamos nos encontrar com as próximas histórias de vida para que possamos refletir. Procuramos, assim, criar uma sociedade mais justa. Nasci numa família, estudei, depois termino meus estudos e vim para cá. A situação dos maioria dos imigrantes é assim que a maioria de vocês vê diariamente nas ruas, vendendo mercadoria. A maioria deles são formados, alguns no nível superior. Então, vendo isso, vemos guerreiros que saíram do país deles, jovens, estudados, sem opção, caíram nas ruas, tentando sobreviver. Sendo negro no Brasil, sendo estrangeiro ou não, tu é discriminado diariamente. Gostaria que cada um se colocasse no lugar daquele imigrante, tentar sentir na pele que aquele imigrante está sentindo diariamente. Eles estão na bagagem as coisas que eles podem deixar aqui, que pode servir o Brasil para sempre. Meu nome é Mor Ndiaye, de 32 anos, presidente da Associação dos Senegaleses. Já compartilhei minha história. E você, está pronto para compartilhar a sua? Um abraço ao Mor, este é o último vídeo desta série, uma campanha que eu vou lutar também para que ela continue, porque por aqui passaram histórias emocionantes como a do Mor aí, que nós apresentamos. Sabor irresistível e qualidade que não surpreende mais. Experimente as linguiças e salsichões dos alimentos Castro, disponível em toda a rede Zafari. Qualidade desde 1960. Lá de Pelotas, é espetacular. O senhor já provou alimentos Castro? Já provei sim. Espetacular. Espetacular. Agora, o Zafari é o que mais vende, extraordinário.
Agora assisti o jogo do Grêmio, depois passei pro Botafogo, eu sou fogão, claro, né? Somos. Fogão e... Somos. Sou fogão, não, sou torcedor. Me emocionei com o Botafogo, me emocionei, que jogo aquele. O do Grêmio estava pelado, 4-0, e realmente foi emocionante a vitória do Botafogo. Então, comendo a minha linguicinha, Castro, miãozinha, e comendo um arroz de China pobre, com aquela linguiça apimentada da Castro, uma maravilha. Bom, eu fiz uma pergunta aqui que o senhor já respondeu. Satisfeito ou não com a prisão do Lula? Já respondeu que não ficou satisfeito. Não é por ter prendido o Lula, é porque é muito ruim para o Brasil, para todos nós, ver um presidente da República egresso lá das categorias trabalhadoras para se tornar presidente da República. E o Bruno, nosso secretário lamentável de planejamento tudo. estratégico da Prefeitura. Lamentável todo o cenário. Todo o cenário. O cenário desde do próprio processo judicial, as provas que foram apresentadas, o encaminhamento do tema junto aí à opinião pública, né? Essa polarização, pouco comprometimento com a busca da verdade de ambos os lados. Temos a lamentar, mas ao mesmo tempo a prisão significa que as instituições estão funcionando. Estranho seria, e mais preocupante seria, se no caso específico, por ser um ex-presidente, não houvesse a prisão. Então nós temos a lamentar o cenário, mas graças a Deus as coisas estão funcionando. O Ministério Público fazendo seu papel, o Judiciário cumprindo seu papel. Deputado Giovanni Felps. Eu também lamento, mas não lamento só a prisão do Lula, embora seja ele um expoente da política brasileira e mundial. Eu lamento também pelos outros que estão presos pelas motivações semelhantes. Preso, né? Não, esse eu fico no aguardo para que isso ocorra definitivamente e apacientemo-nos todos em relação ao devido cumprimento da legislação vigente e que definitivamente possamos comprovar e ver materializado a responsabilização de todos aqueles que mereçam a condenação por parte da Justiça. Quando isso ocorrer na sua sequência, definitivamente a minha tristeza estará em função do fato e não das figuras, como é o caso do Lula. Olha, o que tem de questões para o senhor aqui, Paulo Sérgio pergunta, Giovanni Felps, como está a negociação da dívida e por que, na opinião dele, as esquerdas se unem e não reconhecem os grandes avanços que estão sendo conquistados? A dívida houve uma negociação. O Alfredo Kiefer. Alfredo, a dívida aconteceu, a sua negociação no final de 2015 e 2016, ela alterou o indexador que era IGPDI para IPCA, portanto, aquele descolamento que ocorreu durante 20 e tantos anos, em boa parte desses anos, porque o indexador era IGPDI e ele crescia muito mais do que a própria inflação, não deve acontecer mais. E também na redução dos juros, que era 6% ao ano, passou a ser 4%, não podendo no somatório do indexador IPCA, mais os 4% de juros, a taxa Selic anual. Então, aqueles desequilíbrios não devem ocorrer de uma forma tão acentuada como a gente pôde perceber. O Rio Grande do Sul já pagou muito mais. Muito mais do que, exatamente, essas distorções. Taxas, juros exatamente, muito além. Difícil de um Estado... A sacanagem do Léo aqui. Giovanni Felps, informe o dia certo do pagamento dos servidores. O dia, sim, não, sem possível. Eu não posso precisar do ponto de vista da data. Ela está prevista esse mês, se não me falha a memória, para o dia 17 do mês de abril. Mas eu não diria uma data definitiva para todos os outros meses. Eu diria que a Secretaria da Fazenda vai continuar com responsabilidade, como tem sido até aqui, anunciando a data possível da quitação da totalidade dos servidores públicos estaduais. De resto, acho que vale mais uma vez mencionar o fato do esforço que esse governo vem fazendo desde o primeiro dia. Não nos esqueçamos, é o primeiro governo que não pode pegar um tostão de empréstimo. Por que ele não pode? Simplesmente porque ele pegou o Estado em situação pré-falimentar, na medida em que a lei de responsabilidade fiscal não permite o Estado buscar e acessar nenhum financiamento. Por quê? Porque pegou o Estado mais de 2 vezes a sua receita corrente líquida anual de endividamento. Isso representa hoje quase
80 bilhões de reais, sem considerar precatórios, sem considerar os mais de 17 bilhões que foram sacados do Caixa Único. E aí, para nós conjugarmos todos os fatores, sem considerarmos os aumentos dados no governo passado e que o governo atual está honrando e vai honrar até o último que vai começar a ser concedido no mês de novembro próximo, porque nesse inteirinho até lá nós temos ainda os aumentos dados no mês de maio. E para finalizar em relação a essa questão, vale dizer uma outra situação. Toda essa bola de neve, toda essa possibilidade, essa impossibilidade de acessarmos algum financiamento, também encontra a insensibilidade da Assembleia de não votar a questão das privatizações da federalização e nem mesmo permitir que a sociedade gaúcha dê uma resposta a contento. E de resto, com uma taxa... O plebiscito está previsto, agora não deixa fazer o plebiscito. E outra coisa... com a taxa Selic de 14,25% incidindo sobre saques e depósitos judiciais, incidindo sobre Caixa Único do Tesouro do Estado, incidindo sobre todos os financiamentos que foram feitos ao longo dos últimos tempos pelo Estado do Rio Grande do Sul. Primeiro, deputado gaúcho, papagaio de pirata do Temer. Agora, Manuela Dávila fazendo o mesmo papel ridículo com o Lula. Lamentável, o Daltro Quadros. E nessa mesma linha de raciocínio, o Marcelo Portes pergunta qual é a opinião do Torlênio sobre o discurso do Lula infiltrando os movimentos para... insuflando os movimentos para invasões e a cena deplorável da Manuela puxando a garrafinha da mão do Lula. Eu não vou dizer o que ela disse aqui, o que tinha na garrafinha. E é essa democracia que o senhor quer, doutor Lênio? Não vou responder isso, ele já respondeu. O próprio telespectador já deu a resposta. Eu não vou me submeter a esse tipo de questionamento ridículo que já vem com a resposta posta. Vai perguntar para a Manuela, não tem nada a ver com a Manuela, vai perguntar. Eu não sou partidário, eu sou um jurista, eu acho desrespeitoso que o telespectador venha com essas idiotices. O Marcelo Portes. Marcelo, vai fazer outra coisa. Não enche o saco com isso. Eu tenho outras coisas para falar. Eu sou um estudioso, entendeu? Eu sou um homem importante, sou um dos juristas mais importantes do país. Vou ter que responder sobre o que a Manuela Dávila fez na garrafinha do Lula. Vá pentear macaco. Para com isso. Deixa eu pegar uma carona, então, na saco. Eu tenho mais o que fazer. Sou um cara importante, rapaz. Para isso. Deixa eu pegar uma carona aí na pergunta dele e o que se debate mesmo, na verdade, agora no país, e o Supremo está debruçado, e a atenção toda está ao redor, é a prisão em segundo grau. Né? Eu vou fazer um pequeno... Esse assunto interessa, mas não anterior. Para que o telespectador entenda onde é que nós andamos. No Brasil, até 1973, se prendia no primeiro grau. O artigo 594 do CPP dizia que o réu não poderia apelar sem recolher-se à prisão ou prestar fiança, salvo nos crimes em que ele se livra solto. Então a regra é a seguinte: condenado em primeiro grau, quer recorrer, recolhe a prisão, era condição para o sujeito apelar. Mas aí o Fleury, o delegado Sérgio Fleury, estava sendo processado ainda pelo Bicudo e uma turma de promotores em São Paulo e corria o risco de ser preso, porque também no júri o sujeito era preso na pronúncia. Para ir a júri, o sujeito tinha que recolher-se à prisão, para ser submetido a julgamento. E como o Fleury estava correndo o risco de ir a júri, muda-se a lei. Então, e até na época, embora o motivo não fosse muito nobre, achou-se que estava se humanizando o processo penal brasileiro. E diz o sujeito para apelar, o réu para apelar, precisa recolher-se à prisão, salvo ser primário e de bons antecedentes. E aí nós criamos, então, a apelação e a prisão só em segundo grau. E nós fomos assim, essa norma foi recepcionada pela Constituição de 88 e nós continuamos assim. Entramos em 88 com a Constituição nova, recolhendo o sujeito à prisão em segundo grau. Embora não fosse uma norma absolutamente obrigatória, era a regra que nós seguíamos. Até que em 2009 o Supremo muda isso, fazendo uma leitura do inciso 57 do artigo 5º, inciso 57, né? É 57, né? 57 da Constituição, o Supremo diz, olha, só pode prender agora depois do trânsito em julgado. Então, assim, durante toda a República Brasileira e o Império se prendia já na condenação, depois passou a se prender no segundo grau, e só em 2009 o Supremo resolveu dizer assim, não, peraí, nós vamos prender
só depois do trânsito julgado. Em 2016, então, salvo esse período curto de 7 anos, foi que valeu essa regra, em 2016 o Supremo retrocede. Diz, olha, não deu certo, vamos voltar atrás. Em 2016 o Supremo volta e diz, pode prender lá no 2º grau. Vamos voltar ao que sempre Interpretando a Constituição. Interpretando o mesmo artigo da Constituição. Que diz o seguinte, deixa eu ler para o telespectador entender onde é que nós andamos. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Então, lendo esse inciso do artigo 5º, que são as garantias constitucionais do indivíduo, ele diz, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. O que o Supremo diz? Tá bem, o sujeito não vai ser considerado culpado, mas eu posso, desde logo, executar a pena, provisoriamente, que é o que ele sempre fez. É o que faz a França, é o que faz os Estados Unidos, que por sinal, foram os países que criaram a presunção de inocência moderna. Os Estados Unidos e a França da Revolução Francesa, os Estados Unidos da Revolução Americana, criaram a presunção de inocência moderna e vem aplicando há mais de 200 anos, como? Executando provisoriamente a pena. Os Estados Unidos no 1º grau, na maioria dos estados, a França também, desde a sentença de 1º grau, e o Brasil, desde a sentença de 2º grau. Como, aliás, se recomenda para que não haja essa impunidade que todos nós sabemos que existe no país. São coisas diferentes. O artigo 283 do Código de Processo Penal foi votado pelo Parlamento em 2011. É recente. Vou ler para vocês. Ninguém poderá ser preso. Se ele for ruim ou não é outra história. Por isso eu sigo uma linha legalista. Hoje defender a lei é ser revolucionário. O professor de Direito Constitucional hoje é um subversivo, que ele chega na sala de aula falando coisas que ninguém mais cumpre. O artigo 283, ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado. Quer coisa mais clara que isso? Foi o Parlamento em 2011. É isso que tem que discutir. Se você não gosta da lei, faça outra. Por que o Parlamento não faz? Sabe por que o Parlamento não faz? Vou dizer por quê. Porque o Parlamento sabe, pelo menos uma boa parcela, uma faz por interesse próprio, porque pode ser a próxima vítima. É mesmo que tem gente na fila. Calma. Calma, só para concluir. Conclua, por favor. Uma parte é porque pode ser a próxima vítima. E a outra parte, pensa um pouco diferente, sabendo o seguinte, qualquer homem de bem, que é condenado, que hoje você tem uma geração de promotores e juízes que são perigosamente punitivistas. Já tem 750 mil presos no Brasil. O Brasil não melhorou com isso, nem um pouquinho. Qualquer um pode cair nas desgraças de um promotor na comarca, cai nas desgraças de um juiz e depois é condenado por uma coisa terrível, que é a inversão do ônus da prova, ou qualquer outra coisa, cai numa câmara de gás num tribunal. Ele sabe que ele é inocente, tem todos os indícios de que é inocente, ele tem bons antecedentes, é um homem de bem. Não pode recorrer para o STJ, segundo esta tese, sem entrar neste presídio que está aí, nesses presídios que estão aí. Cumpre a partir do primeiro dia. E o que os promotores e juízes e deputados não se dão conta é de que eles têm foro privilegiado. E que se tiver uma condenação, não dá para recorrer. Sabe por quê? Porque a instância única esgota tudo. Todos os deputados que não... Por que os deputados não mudam essa lei? E por que eu sustento essa lei? Porque ela é racionalmente boa. Se o sistema demora, é porque o sistema está mal. A Itália tem um tribunal para fazer essas revisões, Giovanni Feltz. 380 ministros. Sabe quantos tem o Brasil? 33. Pergunta para eles. Por que eles não querem aumentar? Se o senhor for deputado, meu querido amigo, a primeira coisa que chega lá, promete... Se for deputado federal. Federal. Estadual. Apresente uma emenda dizendo que tem que multiplicar por 10. O Tribunal de Justiça de São Paulo tem 350 desembargadores. Pois o STJ que examina tudo isso tem 33. Sabe quantos examinam matéria criminal? 10.
10 para 210 milhões de habitantes. É uma palhaçada, não funciona. E aí vamos fazer o seguinte, joga todo mundo nessas prisões que estão aí. Porque nós temos só para isso, os outros colegas aí para falar. Só para deixar isso claro. Me permita, então, fazer... claro, nós estamos tratando aqui de matéria constitucional. Tu tem que interpretar a lei de acordo com a Constituição, e não a Constituição de acordo com a lei. Por isso. Mas ainda examinando o preceito que o doutor Lênio traz, ele diz, ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito. É a primeira hipótese. Okay. Flagrante delito. A segunda hipótese, ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. Ok. É a outra hipótese. E a outra? A outra hipótese. É outra hipótese. Sim, mas qual é a outra? Em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado. Bingo. Isso. Essa é uma hipótese. Essa é uma hipótese. Bom. Ou no curso da investigação do processo, em virtude de prisão temporária ou prisão pervertida. Tá. Esta hipótese que é em decorrência desse... Perdão. Que é por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. Essa é antes. Essa é antes. É esta aqui. É esta que eu quero saber quando transita em julgado. Condenação é uma das hipóteses. Ele está falando de 4 hipóteses. A primeira hipótese é flagrante delito. A segunda hipótese é ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. É esta, quando a sentença não transitou em julgado, que ele vai determinar que ela seja cumprida a execução provisória da pena. É esta aqui, ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. Esta aqui. Cidade limpa, desejo de todos. Atenção, atenção. O Barroso disse. Atenção, secretário Bruno Vanuzzi. Cidade limpa é um desejo de todos, responsabilidade de cada um. Faça a sua parte, descarte corretamente seu lixo e ajude a manter a cidade limpa. Baixe também a cartilha do projeto Cidade Limpa em viamão.rs.gov.br. Prefeitura de Viamão. Juntos somos mais. Cremers informa aos médicos do interior. O senhor é do interior ainda? Médico do interior ainda? Já se considera na capital? Não, sou de Cruz Alta. Ou dos dois? Não, sou de Cruz Alta. Tu é de Cachoeira. Do interior que continua com sua campanha de atualização cadastral. O objetivo é facilitar a comunicação e integração do Conselho com os profissionais em atuação em todo o Estado. Os contatos estão sendo mantidos por funcionários das delegacias seccionais através de e-mail ou mesmo por telefone. Colabore. Cremers, estado de alerta pela saúde. Grandes histórias começam nas melhores vinícolas e se transformam em vinhos. Chegam em sua taça através do trabalho minucioso da Vinhos do Mundo, importando de Mendonça, Vale do Concagua, Piemonte, Toscana, Patagônia, Tejo e tantos outros. Todas as regiões estão ali representadas com as importações da Vinhos do Mundo. São mais de 1.000 rótulos. Viva a melhor experiência do velho mundo em uma loja da Vinhos do Mundo. Na Cristóvão Colombo, 1493, na Getúlio, onde já encontrei lá o nosso secretário, hoje deputado Pedro Westphalen, comprando seus vinhos, né? Especialmente para os jantares de domingo à noite. Né? Obviamente ele vai ali. Vai continuar os jantares de domingo à noite? Claro que sim, evidente que sim. Bom, evidente que sim. E Alípio César 203, Vinhos do Mundo. E a Unicred tem um lembrete para você, cooperado. Na hora de fazer a sua declaração do imposto de renda, utilize o código 136 para receber sua restituição. Passe em unidade de negócios da Unicred e verifique a possibilidade de antecipar o valor a ser restituído ou mesmo financiar o valor do pagamento do imposto. Se necessário, saiba como ficar tranquilo com o seu imposto de renda junto com a Unicred. Verifique ainda a disponibilidade junto à cooperativa Unicred. Dois comentários para os juristas aqui, porque é um tema que a gente não tem como abordar. Uma questão, quais países do mundo têm o nosso sistema de primeira, segunda e terceira instância? Quantos países do mundo tem esse? Terceira e quarta. E bom, não é instância, isso é outra coisa. Não existe 4 instâncias. Essa São 2 instâncias. Mas já estão falando em 4. Isso é uma pergunta. São duas coisas diferentes que eu quero colocar. Isso e complementar um dado teu, Felton, sobre os atrasos de pagamento.
Na realidade, nunca se pagou depois do 10º dia útil do mês, mesmo tendo atrasado, o Feltz. Isso é importante saber, com todas as dificuldades que houveram no Estado, e aí tem muito do Feltz, e da determinação do governador Sartori, nosso amigo pessoal, que foi um grande governador, nunca se pagou depois do 10º dia útil, a não ser um único mês, com todos esses atrasos aqui. Mesmo assim, com todos os aumentos que foram dados do governo passado e cumpridos por ele, sem poder pegar R$1 de empréstimo, com todas as ações feitas para enxugar o Estado, não se atrasou mais do que 10 dias. É importante saber, e agora também está se pagando os de menor salário em primeiro lugar. Mas no 10º dia útil, todos estão pagos. Isso é importante dizer, Felix. Tem que salientar isso aí, isso é importante. Mas a questão é... Os países, tem muitos. E, primeiro, essas comparações sempre são difíceis. Por exemplo, pega a Alemanha. A Alemanha, todos os processos são julgados por 3 juízes e depois vai para um outro que são mais de 10. É diferente daqui, que é 1 e depois são 3. E aí esgotaria, segundo essa tese. A Itália, por exemplo, é praticamente como o Brasil. Portugal é como o Brasil. A Alemanha é 90%, diria assim, com a vantagem de que ainda são 3. Todos os processos de cara são julgados por 3 pessoas, como em Portugal. Todos os processos são julgados por 3 pessoas. Ou seja, você de fato tem um esgotamento quase até no primeiro grau das discussões. Mas são sistemas diferentes. Não gostaria de fazer essas comparações, por exemplo, os próprios Estados Unidos, que a maioria dos processos são de júri e o júri tem que chegar a uma certa unanimidade. As comparações sempre são perigosas. Comparar ovos com caixa de ovos é um problema, só comparar ovos com ovos e não com caixa de ovos. São coisas diferentes. Você ter uma ideia, todas as convenções de direitos humanos, aqui o Pacto São José da Costa Rica, a convenção, elas preconizam 2 graus de jurisdição. Sempre que haja um julgamento e um grau revisional, todos eles. Mas só um dado estatístico para vocês terem ideia. Nesse período em que vigeu esses 7 anos, o ministro Barroso fez um levantamento no Supremo Tribunal Federal. Foram entre agravos criminais e outros, a maioria foram 25.700. 25.700 entre recursos extraordinários e outros. Desses, 0,035%... Eu devia ter vergonha de dizer isso, porque mostra que o tribunal é inútil. Foram exatamente 9 réus de 25.700 foram absolvidos. Só 9 foram... 9? Fechemos? 9. A primeira providência tem que fechar o Supremo. Não, fecha o STJ. A conclusão pode Sabe ser... o que é? A conclusão pode ser que os tribunais de origem estão julgando bem. Não pode ser essa conclusão. Não pode ser essa. Bom, para aí um pouquinho. Deixa eu chegar lá. Para um pouquinho. Deixa eu chegar lá. Eu vou chegar lá. Está cheio delas. Está cheio delas. Eu vou chegar lá. 9. Só quando sentirem na carne é que vão saber. Deixa eu chegar lá. Eu chego lá. No Superior Tribunal de Justiça é 0,62. Pior ainda. É o índice. Podemos chegar à conclusão, então, que os tribunais de origem estão julgando bem. Agora, qualquer um desse não consegue julgar. Faz esse argumento não consegue. Agora, ele vai ser preso até esses 9 que vão assim. Não, ele resolve com habeas corpus. Porque tu pode entrar com habeas corpus agora. Tu está preso agora aqui. Começou o julgamento e tu entra com habeas corpus no Supremo. Então tu resolve com habeas corpus. Esse sujeito preso, resolvido. Tu pode dar efeito suspensivo para o recurso querendo. Está resolvido. Agora, tu não precisa fazer. Pode mandar prender em segundo grau que eles vão fazer habeas corpus. 25.700 que deveriam começar a iniciar a prisão, do Lula não podia dar, mas os próximos errado o julgamento. Vamos agora ao quadro Saúde, com a doutora Raquel Campani, da equipe do doutor Gilberto Schwartzman, do nosso Instituto Oncológico Kaplan. Doutora Daniela. Boa noite, eu sou a doutora Raquel Campani, médica oncologista do Instituto de Oncologia Kaplan. E hoje vou falar do One Day Diagnosis, que consiste no diagnóstico de lesões de mama em um dia. A demora no diagnóstico é uma causa de grande sofrimento para as pacientes e também pode ser um fator de piora no resultado do tratamento. Pensando nisso, o Instituto de Oncologia Kaplan desenvolveu uma estratégia pioneira no Brasil, mas já validada em centros no exterior, como o Princess Margaret em Toronto e o Gustave Roussy em Paris.
Através da combinação de talentos e esforços de especialistas como mastologistas, radiologistas, patologistas e oncologistas, ofereceremos a elucidação diagnóstica de lesões mamárias em até um dia, na grande maioria dos casos. Assim, podemos aliviar a angústia da espera dos resultados e planejar com brevidade o tratamento de quem precisa. Este é o nosso compromisso. Boa noite. Obrigado à nossa querida Raquel Campani. Eu chamei o nome certo dela depois na hora de registrar que ela daria estas informações a nós. Chamei Daniela, que é a Daniela Cornélio, doutora Daniela, que é outra médica extraordinária. A equipe dele é muito boa, né? Médicas espetaculares. Daniela, Raquel. Competentes e bonitas e eficientes, né? É verdade. E humanas. E humanas também. Essa semana eu conheci uma médica muito bonita da equipe do Dr. Luquezzi, viu? O Dr. Luquezzi está lá com o Paulo Leães, com o Heraldo e tal. Agora está com a Débora lá, uma médica muito bonita. O Leães é meu card, me cuida lá, o Leães. Ele e o Luquezzi. Paulo Leães, grande figura. E o Dr. Heraldo também, outra grande figura. Vamos focar um pouquinho na nossa Prefeitura de Porto Alegre, que é a preocupação de todos. Né? O senhor na sua secretaria está tratando de parcerias estratégicas. A questão das parcerias público-privadas está resolvida na Prefeitura? Que se na verdade, estamos que só não podia se fazer. Estamos só começando. Mas não podia fazer na Prefeitura? Nossa legislação municipal está um pouco defasada. A gente precisa atualizar muita coisa. Paulo, para ter uma ideia, a lei federal é de 2005 e a nossa lei também é de 2005. E ela trouxe consigo todas as restrições ou todas as características da lei originária do governo federal, que nos últimos 10 anos, 13 anos, evoluiu muita coisa. Nós precisamos evoluir a nossa lei municipal também. Essa é uma pauta importante. Nós temos que ampliar a capacidade de troca de gastos hoje, que nós fazemos com contratos mais antigos e ineficientes, que são os contratos 8666, por contratos um pouco mais modernos. E são contratos que todo o Brasil já vem fazendo. Então, Porto Alegre, e na fala de abertura eu disse isso, que precisa se encontrar com o presente, é um pouco disso. Nós estamos aí olhando muito para trás, como é que se fez nos últimos 30, 40 anos em Porto Alegre, como é que se fez no resto do Brasil. Agora, o que está se fazendo hoje? Mas temos uma parceria público-privada, que a empresa quebrou e o nome dela continua aí, que é a Praça do Encol. Né? Imagina se a empresa estivesse bem viva, que bem seria para a própria empresa. Que marketing. O ganho. Que marketing. Que ganho. Que merchandising. Aquilo foi uma adoção, né? Assim, desculpa, a gente está numa mesa de advogados, né? Juristas. Mas sem adoção é uma parceria público-privada. A parceria público-privada é um pouco mais do que isso, Paulo, até para o ouvinte. A adoção não é uma parceria público-privada? Ela é uma parceria lato sensu. A parceria público-privada é um tipo de contrato administrativo muito específico. É um contrato administrativo de longo prazo, muito parecido. Bom, mas isso aí é eterno, da Encol. Ninguém mais tira o nome de Encol. Outros já tentaram patrocinar, não adianta, é Encol. É igual a Avenida Castelo Branco. Se apropriou do nome. Pedro Ruas quis botar lá a Avenida, que é Liberdade, não sei o quê, continua sendo, para os mais antigos ao menos, Castelo Branco, né? O caso da Encol é um caso que demonstra que a adoção funciona. Né? Ali foi uma adoção. Uma empresa qualificou aquela praça e até hoje o nome daquela praça está associado ao nome dessa empresa. Sim. Vejam como isso funciona, né? Com a participação privada. Né? Encol quebrou. Quebrou por N motivos, né? Até não vem ao caso. Não tem nada a ver com a praça. Né? Não tem nada a ver com a praça. Mas então nós temos aí uma pauta longa, acho que a prefeitura, a cidade, tem uma pauta longa com esse tema. Se nós olharmos cidades aí como, vamos lá, Belo Horizonte, que é uma cidade que vem se mantendo. Por exemplo, o viaduto Abdias do Nascimento, para muitos é Mazembe, né? Aquele Mazembe. Tu és colorado? Eu sou colorado, O momento permite. Mas o nome Mazembe não ficou bem? Caiu muito bem pro viaduto. Afinal de contas, do lado do Beira-Rio, eu acho que essa piada é uma piada pronta mesmo. Acredito. Que azar. Acredito. Entre o viaduto da Marlinha e o Mazembe, pelo amor de Deus. Mas ficou bonito, né? Ficou bonito. Não deixa de ser uma homenagem. Mas então é isso, Paulo. Assim, a gente precisa qualificar alguns contratos. Nós não podemos continuar tendo contratos, por exemplo, aqui, iluminação pública. As pessoas falam, vamos fazer PPP, vamos privatizar a iluminação. As pessoas ignoram que são duas empresas hoje que cuidam da iluminação de Porto Alegre. As pessoas falam de saneamento. As pessoas acham que o DEMAI tem retroescavadeira, que o DEMAI tem pessoal que vai lá virar massa, que vai lá cavar com picareta. Não tem. É tudo terceirizado. Pior que abre, não fecha. A questão é, nós vamos manter contratos terceirizados
de baixa eficiência. Quando eu digo de baixa eficiência, é sem indicadores de desempenho, com uma remuneração fixa. Cavou ou não cavou? Cavou, tá pago. Se resolveu ou não resolveu o problema, pouco interessa. E essa é a diferença da PPP. Agora, só aqui uma coisa, dentro disso aqui, a questão do governo do Estado. Se tem uma empresa lá que deve para o governo deve para essa empresa, ela não pode fazer um cruzamento? Ou essa empresa deve para o governo e ela tem produtos que servem ao governo, ela não pode dar em pagamento os seus produtos? Em algumas tentativa de mudar na Assembleia, você conseguiu mudar isso? Em algumas circunstâncias isso é possível. Acontece algumas questões? Não, mas em algumas questões. Acontecem, a PGE tem capitaneado isso em diversas circunstâncias agora onde a legislação permite. E agora nós temos algo que caminha e aponta nessa direção que tu colocas, que é uma legislação que foi aprovada recentemente, que diz respeito na questão de fazer esse encontro de contas entre dívida ativa e precatórios. Isso pode significar um volume bastante grande de adentrada de recursos ao Tesouro, num percentual que fica entre 10% e 15% do total do valor do precatório como um todo. Há alguns benefícios para todos e eu imagino que isso deva começar a ter resultados efetivos para o Caixa do Tesouro do Estado nas próximas semanas, por um prazo que está estipulado em alguns poucos meses. Eu imagino que essa legislação tenha sido um avançar nisso, porque nós estaremos combatendo dois grandes problemas. Disso, porque eles são comissionados quando tem uma dívida? Os auditores, não, os procuradores. Não, na verdade nós temos a seguinte circunstância hoje. Essa legislação não está posta, não foi aprovada na Assembleia ainda, é uma demanda, é uma reivindicação da Procuradoria-Geral do Estado do Rio Grande do Sul, e acho que nós atingimos aí o governo Sartori ao patrocinar essa proposta para o Legislativo. E o Legislativo, tendo aprimorado como fez e aprovado, acolhido, transformou em lei. Nós estaremos, ao mesmo tempo que estamos diminuindo ou criando uma situação que possa permitir a diminuição bastante grande da dívida ativa do Estado, também reduzindo os nossos compromissos com aqueles que são precatoristas. E ao invés de imaginarmos que isso possa trazer prejuízos à fila natural, que a própria legislação e o Poder Judiciário trata de acompanhar, não. Vai dar maior volume de celeridade a isso. Claro. Eu não tenho a menor dúvida. Eu queria perguntar ali, ele levanta uma questão que deixa a gente assim, perplexos. Quando ele falou assim, vocês acham que o DEMAI, etc. e tal, então cada vez tem que terceirizado e isso é um problema. Então nós caímos num duplo problema. Se o DEMAI fizesse, ele teria, segundo a tradição, ele teria um corpo de funcionários que fariam as escavações, etc., mas pela uma certa ótica de governo, é uma coisa que é retrocesso, porque afinal de contas é Estado demais. Claro, o Estado que abre buracos e abre coisas, parece que é um Estado que é muito buraco. Por exemplo, o próprio prefeito diria, isso não dá. Onde se viu o Estado se meter nisso? Doutor Glenn. De outro lado, quando eu vou contratar terceirizadamente, também não dá, porque isso me dá um certo de problemas. Mas doutor Glenn, estou lhe dando a solução. Vamos lá. A Constituição de 88 evoluiu muita coisa. A Constituição de 88 é uma conquista da sociedade brasileira. Moralizou muita coisa. Serviço público, muita gente entrou, inclusive na PGE, que eu sou procurador de Estado de carreira, no Ministério Público, sem concurso. Hoje todo mundo entra para o concurso. E todo mundo tem direito ao seu cargo. Ninguém evolui menos na uma carreira. Parte na Procuradoria do Município, né? O Procuradoria do Município tem alguns cargos que são CC. 80 e poucos são que fizeram aquela transposição, mas tudo bem. Esse é um tema que caiu no judiciário. Isso é um absurdo, né? É só uma cutucadinha. Voltando ao tema, não vamos fugir do debate. Aquilo ali foi uma das coisas mais absurdas. Uma cutucadinha só. Tem mais procuradores do município de Porto Alegre que no Estado do Rio Grande do Sul. Doutor, não fuja do debate. O debate não é esse. O debate é que, como a Constituição de 88, nós criamos aí cargos, as pessoas não podem sair, não podem se movimentar desse cargo. Então, por exemplo, o camarada entra digamos, hipoteticamente o DEMAI, entra, por exemplo, no Ministério Público como artífice e vai trabalhar, talvez, carregando processo. Tá? Carregando processo. Com 30, 40 anos de Ministério Público, carregando 1.000 autos por dia, lá com 40, 50 anos de idade, o camarada entra em licença médica e nunca mais retorna.
O que precisaria? Ele precisaria ser transposto para um outro cargo, coisa que a nossa Constituição não permite. Então as pessoas se cristalizam no que elas entraram. O camarada vai ser motorista de ônibus, vai ser motorista de ônibus pro resto da vida. Vai ser pedreiro pro resto da vida, a não ser que ele faça um outro concurso. Eu concordo com você. A minha pergunta é para concordar e ver a dificuldade então, que é. Então, o que acontece? Isso, inclusive, o Judiciário foi pioneiro. O Judiciário terceiriza a segurança, terceiriza a limpeza, serviço de telefonia, e isso é natural, porque ninguém tolera ficar 40 anos nessa atividade. A questão é, os contratos de terceirização que são feitos hoje, são o que de melhor a gente pode fazer? Esse é o ponto. E não dá para fazer melhor? Claro que dá. A Gala Renault, vamos deixar o ponto final. A Gala Renault, Canoas e Cachoeirinha traz sempre mais economia para você. Veículo zero com ofertas e taxas imperdíveis para cuidar do seu carro e, além de tudo, oferece produtos com a garantia Renault e a mão de obra especializada e a mais barata da região. E para cuidar do seu Renault e economizar, sua concessionária Renault na capital e na região metropolitana está aí à sua disposição. Gala Renault, muito mais que carros. Vamos agora ao ponto final com FCDL e Gimo. Ponto final. Oferecimento Produtos Gimo. Qualidade comprovada. FCDL apresenta QComércio, o maior e mais completo programa de qualificação e gestão de empresas. Vamos pedir aos prolixos que sejam concisos na mesa. Mas hoje não tem bradeiros, né? Doutor Eduardo Maveiga, seu ponto final. Bom, eu vou encerrar dando um último dado. Naquele mesmo período em que o Supremo, com aqueles 25.700 recursos, absolveu 9, prescreveram, e é isso que o doutor Lênio, no fundo, vai conseguir produzir, se tiver sucesso na sua ação, 870 processos. 870 réus ficaram impunes para aquelas 9 absolvições e o resto ser confirmadas as decisões de primeiro grau. E eu quero aproveitar, então, encerrando, para mandar um abraço para o meu tio e querido amigo Fábio Fantin, coronel Fábio Fantin, veterinário, que me recebeu lá no Campo dos Umbus, ali em São Jerônimo, onde ele tem uma propriedade, para um rico de um assado, onde eu revi toda a família dele, junto com meu pai, colega de turma do pai. A Suzana Fantin estava lá também? Estava lá também. Suzana, é filha dele. É filha dele. É filha dele, a Ana Lúcia. Beijo, Suzana, a irmã dele, amiga da produtora rural. Também, isso mesmo. Diretora lá da Farsul. Exatamente, estava lá, filha dele, nos recebeu para um rico um assado, passamos um sábado agradabilíssimo lá. Como eu te disse, ele cumprimentei aqui e assiste sempre o teu programa. Está sempre assistindo o teu programa. Lênio Streck. Num país em que... Olha, Lênio, tu que vem de mim. Se o Lênio me provocar, eu não vou deixar passar. Estão chegando aqui. Eu não vou deixar passar. Brabo. Eu não vou deixar passar. Tem uns aqui lá de Cachoeira, o cara diz. Eu venho para cachoeirense, admirador do Lênio, é muito orgulhoso por tudo que ele produziu juridicamente, mas convenhamos, presunção de inocência ad eterno nele é brabo. Condenado a segundo grau tem alguma possibilidade de ser inocentado ou não, e não vai cumprir pena. É o réu que decide quando vai transitar em julgado o processo. Isso aí é lenda urbana. Eu vou dizer, num país em que tem... Presta atenção, tem 2.500 desembargadores no Brasil que julgam causas e mandam e vão julgando e que dá recursos. Aí tem 10 pessoas, 10 ministros, que imagine qualquer um de nós que tenha um problema e que se sinta injustiçado. Se tivesse 300, podia transitar então no segundo grau? Podia prender no segundo grau? Claro que sim. Se tivesse 300? Claro então o problema é o número de ministros. Também. Não é se é constitucional, não é porque constitucional. Porque assim se faz efetividade então, nos países. A constitucionalidade depende do número. Você é um cara inteligente. Não, isso não é júri. Quer ganhar de mim no júri. Assim, ó, deixa eu dizer, se nós tivéssemos a estrutura, por isso que não dá para comparar ovos com caixa de ovos. Se nós tivéssemos uma estrutura boa, nós poderíamos considerar o segundo grau como diferentemente do que se considera. Hoje nós temos os Einsatzgruppen, que são os grupos de extermínio de recursos. Por isso que vem essas estatísticas malucas. Se verdadeiras essas estatísticas, fecha eles. Não tem nenhum sentido pagar um STJ que julga 0,03 de recursos. Não, ele julga o deputado Pedro Westphal. Não recebe. Final não conhece. Deputado Pedro Westphal. Eu vou mudar completamente o ponto final. Esse assunto não, o ponto final é seu, o senhor pode dele o que quiser. Eu não posso deixar de me referir à grande final ontem lá em Pelotas, pela festa das duas torcidas. Eu nunca vi uma torcida como a do Brasil de Pelotas fazer uma festa tão grande, maravilhosa.
tendo levado 3-0 do Grêmio em casa e fez com justiça. Fez uma grande campanha, foi uma grande final, se portou com dignidade, não houve nenhum problema em Pelotas, mas na realidade, para quem não conhece o nosso estado, e mesmo para nós gaúchos, olha, foi uma coisa maravilhosa. O Renato deu um show de marketing durante a semana inteira, criou uma expectativa sobre o dia do Fico, o Grêmio foi o que foi, numa superioridade incontestável, 4-0 e 3-0 lá na casa deles, mas o comportamento e a fidelidade e o amor daquela torcida do Brasil de Pelotas merece aqui o meu elogio. É comovente. Fizeram festa. Secretário espetacular. Bruno Vanuza, tudo um senhor aí, hein? Com esse negócio aí, sem gozação, só pode ser. Bom, não posso concordar sobre ontem, mas tudo bem, gente. Mas foi lindo, é a fase. Bom, um ponto final, eu gostaria de dizer que assim, Porto Alegre está no momento de virada. Há uma inflexão, existe agora um conjunto de projetos que o prefeito vai encaminhar à Câmara de Vereadores. Tudo isso assim, vai desenrolar ao longo de 2018. Quem é que entrou no lugar do Denir? Desculpa, do Denir? É. Como vereadora, a vereadora... Lourdes Spengler. Obrigado. Auditora da Secretaria da Fazenda. Exatamente. Uma contadora muito competente, inclusive sentei ao lado dela hoje, um abraço. Eles vão tomar conta do mundo, os caras da Fazenda. Os caras da Fazenda. Tá bem, a gente tem um bom relacionamento com a Fazenda. Eu, como procurador de Estado, gosto muito dos auditores da Fazenda. São competentes. Um grande abraço meus amigos aí da Fazenda. E é isso, as coisas vão mudar, as coisas estão melhorando. O primeiro ano foi muito difícil e todo o cenário nacional também acaba nos levando a esse ponto. Venha mais, né, secretário? Por favor, aguardo o convite. Pô, não, tá convidado sempre. João Unifeltes, a gente deu um refresco para ele enquanto secretário, porque ele estava no sufoco, né? Não colocava nem os olhinhos, parece até aquele gurizinho, né? Aquele gurizinho do Inter. O Grêmio já foi embora, né? Auditores e fiscais, como é que saiu vivo dessa? Esse é o ponto final. É possível. Ele quer pautar o ponto final. Ele quer pautar o ponto final. Não, perguntar para ele. Na verdade, essa é uma disputa interna já há bastante tempo. Ela se agudiza num determinado período, depois ela amaina. Mas é assim que vive a casa e é assim que ela evolui e cresce. Meu ponto final é a expectativa que eu tenho, aliás, a convicção que eu tenho, que esta vai ser uma eleição diferente aqui no Rio Grande do Sul. Por que ela será diferente? Porque diferente de outras que permitiram ao sabor dos ventos, tipo uma biruta no aeródromo, ir para lá ou para cá conforme os interesses mais imediatos do ponto de vista de ganhar a simpatia popular e o voto facilitado, os candidatos vão ter que se posicionar mais categoricamente sobre assuntos que me parecem absolutamente necessários e que vão ser inevitavelmente pauta no período pré-eleitoral. Quais não sejam esses assuntos principais? Um deles. Vai privatizar ou não vai privatizar essas empresas que estão lá, em relação ao próprio plebiscito? O Estado vai continuar com essa mesma carga tributária que possui hoje? Ou os candidatos, cada um a seu juiz de critério, vai abrir mão dessa receita por entender desnecessária e absolutamente injusta? São assuntos como este que certamente vão permear todo o processo pré-eleitoral. E o meu ponto final é que isso vai ser extremamente aculturador e pedagógico aqui no estado do Rio Grande do Sul. Não vai ter aquela história de rebolar ao sabor do vento. Vai ter que se dizer exatamente o que se quer fazer para o estado do Rio Grande do Sul. E isso eu acho absolutamente positivo. De resto, deixar um abraço para aqueles que são telespectadores desse programa, a senhora minha mãe, Dona Iracema, e meu irmão, o Gilmar, o Chico. E, claro, um abraço extremamente afetuoso a Helena Thyssen, minha ex-secretária da Saúde do município de Campo Bom, e ao meu sogro, seu Fioravante da Silva. Um abraço a todos vocês. Índio velho, aqui, ó, vai levar vivas altas para a tua campanha aí no interior. Puxa, agora vai sair do gabinete, lá na secretaria, para andar ao interior. E repelente aqui, ó. E é necessário. Da Vivas Altas do meu amigo Júlio Motim, lá da muito bom. O Júlio é amigo nosso. Amigo, é verdade. Tá aí, então. Um grande empresário com grande sucesso. E sim, com os repelentes extraordinários. Vai pro banhado buscar foto lá. Tu tá fazendo isso, já levou, né? Já levei. Muito obrigado. Boa campanha aí. Aniversariou sábado o desembargador Eduardo Uhlen, o juiz Luiz Carlos Pinto Gastão, o juiz Otávio Augusto Simão de Souza, o José Guilherme Kliman, a Júlia São Vicente, junto com o Alberto São Vicente, a dupla de aniversário, o casal, Guido Mantega,
E o desembargador Newton Fabrício também. Paulo César Flores dos Santos, Cláudia Ining, todos aniversariantes sábado. O Elvio Pompeu Roberto Madeira, o Júnior, filho do Pompeu Madeira, o Gerson Nunes, o Bruno Caldas Ferges, o Bruno Ferges, das Óticas Ferges, um grande abraço a ele, o Telmo Kirst, nosso ex-reitor aqui da universidade. Não, o Telmo Kirst é prefeito de Passo Fundo? O Telmo Kirst, prefeito Santa Cruz. Não foi reitor lá da universidade? Não, foi deputado federal, deputado estadual. Acho que ele foi secretário de Ciência e Tecnologia. Ciência e Tecnologia. Transporte. Isso aí. Foi. De obras. Secretário. De obras. E o Jacovaz, que é arquiteto. General Carlos Bolívar, também esteve de aniversário domingo. Desembargador Marçal Henry dos Santos Figueiredo, desembargador Francisco Rosal de Araújo, o Luiz da Gama Mormel, nosso conterrâneo de Cachoeira, da nossa TAP, já ouvi. O Rubens Edson Pinto, o Alberto Oliveira, estava de aniversário, o Edson, meu irmão, o Luiz Felipe Laitano, um abração ao Laitano, os aniversariantes do domingo, estou pensando alguns aqui. Hoje, a Procuradora de Justiça Ana Maria Chinetsky, é isso? Isso mesmo. Minha colega. Porfírio Peixoto. De juventude, Ana. Vitória Sati. Paulo Amaral, nosso querido diretor do Marques, o Luiz Mor, da GM, o Jorge Ossanay, médico, companheiro de tantos anos aí do Jair Soares, o nosso jornalista Chico Pereira, o Paulo Ivanir de Oliveira, a Cadica Borghetti também está hoje de aniversário. Muito obrigado a todos, nós retornaremos amanhã com mais um Pampa Debates. Até lá. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. E Banrisul. O grande banco do Sul.